Muitas das vezes, como investidor, a gente tem que conciliar o tempo entre o trabalho e fazer os investimentos. E a menos que você tenha alguma estratégia de ir lá e pendurar alguma ordem no final do dia ou logo no início, você, durante o expediente de trabalho, entrar para poder fazer alguma entrada e saída nas operações é algo que pode tomar um pouco do seu tempo. E aí que entra as automações de estratégias. E existem algumas formas interessantes da gente fazer isso. Mas provavelmente não vai ter como você escapar de se afiliar a alguma plataforma ou contratar algum serviço de automação de alguma empresa específica que faça isso na bolsa de valores. Só que geralmente você tem que comprar uma estratégia pronta, o valor ele é um pouco mais elevado, então acaba não se tornando um caminho muito viável. E como a gente fala muito da plataforma do Profit Pro, eu já mostrei algumas automações para vocês, como que a gente faz indicador, como que a gente faz alarme, como que nós fazemos screening, que ajuda a achar algumas ações num determinado contexto. Hoje eu gostaria de falar com vocês da automação nessa plataforma. Basicamente, você com um pouquinho de codificação consegue criar lá algumas estratégias. Eu mesmo já citei algumas de análise técnica, como máximas e mínimas, IFR. Qualquer coisa, corre na nossa playlist ali, confira isso depois. E geralmente a mesma codificação que a gente utiliza para poder fazer o backtest, a gente consegue colocar lá na automação de estratégia. Então vamos dar uma olhadinha aqui na plataforma. Então basicamente aqui está o Profit Pro. Se a gente vem aqui em estratégias e vem em automação de estratégia. Na plataforma, para quem tem a versão Pro em diante, para você rodar um robô na conta de simulação, isso é gratuito. Então você não precisa fazer nenhuma contratação. É basicamente colocar um código, colocar o artigo aqui. Eu mostro isso para vocês depois. Mas aqui nós temos os planos. Quando você clica em Quero automatizar minhas estratégias, ele coloca aqui quais são os planos. Eu vou clicar no segundo, que é o Plus. A gente percebe aqui, ó, o valor anual seria 174, semestral praticamente 200 e mensal quase que 250. E esse aqui é o plano Plus. Mas aqui embaixo ele dá quais são os limites. Então, se você vai no primeira estratégia, que é um pouco mais barata do que essa, são só apenas 5 mini contratos e você consegue operar R$ 25.000. Se não me engano, essa primeira entrada aqui, ele vai ficar na casa de uns R$ 100 o plano anual. Operar apenas R$ 25.000, se você vai fazer alguma automação, eu acho um valor muito baixo. Então, por isso que eu cliquei aqui no segundo, que é o Plus. Aqui é na casa de R$ 150.000 e você já consegue operar 50 mini contratos. E à medida que você vai subindo os planos aqui, você vai operando o valor maior de ações e mais contratos. Mas eu entendo que 50 mini contratos, R$ 150.000 de ações, já é algo interessante. Então, a gente vê aqui que esse plano aqui gira em torno, então, dos seus 200 a 250 mil reais, muito de acordo com a fidelidade ou sem fidelidade que você contratar. Acho difícil você operar 150 mil 100% do tempo, porque provavelmente você vai ter uma estratégia e ela vai dar algumas entradas em alguns papéis, e não é muito saudável você pedir para ficar posicionado 150 mil em apenas uma única ação. Então, geralmente a gente coloca umas 3 ou no máximo ali umas 8 ações. E você ficar posicionado em múltiplas ações simultaneamente é algo que não é tão comum. Então, desses 150 mil, capaz que você consiga ficar a maior parte do tempo posicionado, vamos colocar em R$ 100.000. Então, R$ 200 por mês, ele representaria mais ou menos 0,04% desse patrimônio que você está destinando aqui para fazer as operações. Depois que você faz essa contratação, você consegue vir aqui em estratégias, no editor de estratégias, e aqui você vai, de fato, desenvolver a estratégia ou fazer seu backtest. Vou pegar um exemplo aqui de um código que eu fiz em algum dos vídeos anteriores, foi de máximas e mínimas. Inclusive, já colocou aqui no canal uma análise quantitativa dos máximos e mínimas, mostrando quais são os papéis mais rentáveis com essa estratégia. Se a gente coloca aqui o botão de executar, basicamente você vai comprar a mínima dos últimos 2 dias e vender a máxima dos últimos 2 dias. Então, basicamente, o mesmo código que você utiliza para ver as estatísticas do papel é também a codificação que a gente utiliza ali para fazer a automação. E para fazer a automação, a gente volta ali na automação de estratégias. Aqui em cima a gente tem automações, estratégia de loja, e aqui em automação a gente consegue inserir alguns robozinhos. E como eu coloquei, na conta de simulação você não precisa contratar. Aqui, por exemplo, coloquei algum dos papéis do máximos e mínimos, aquela estratégia que a gente acabou de ver.
a gente vê aqui que desde a abertura ele está dando um resultado positivo. E também a gente já comentou aqui no canal outra estratégia do Inside Bar, coloquei ela aqui também, e a gente vê que nesse caso ela não está tão favorável. E aqui está uma visão geral de como que as automações aqui no Profit Pro. Eu entendo que a automação é uma ferramenta muito interessante para quem tem essa dupla jornada de ter que trabalhar e investir simultaneamente. É importante comentar que um robô bem configurado, ele também vai retirar das suas operações a parte emocional, que para muitas pessoas que operam é um calcanhar de Aquiles, é um ponto de fragilidade. E o interessante, como vocês viram aqui, é você comprar seu robô ou você mesmo conseguir programar, não é tão complicado. Hoje em dia, com a questão das inteligências artificiais, o ChatGPT ou o Copilot, para quem ainda não conhece, você consegue digitar ali, ele te dá algumas instruções de como operar. Se vocês acharem que isso é interessante, a gente pode trazer um conteúdo desse aqui no canal para vocês. Existem outras plataformas que também permitem a automação, por exemplo, MetaTrader 5. O ponto que eu destaco dessa outra plataforma é que a programação dela pode ser um pouco mais complicada, mas é muito utilizada, você consegue tirar bastante dúvidas nos fóruns. E particularmente, colocando aqui para vocês a minha experiência com o Profit, eu infelizmente não tive feedbacks muito positivos quando eu tive dificuldade na construção do robô. Então também tem essa parte que é um pouco mais delicada, mas são ferramentas que eu tenho certeza que podem te ajudar. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like. Nos vemos numa próxima.